Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Galera, HCTR11 caindo 6,10%. Caramba, que queda, né? Isso aí, vamos lá. Muita gente fala, pô, 27 estava bom, 27 estava bom, pois ele fez nova mínima em R$ 23,72. Tudo isso porque ele não anunciou provento sexta-feira, então hoje na segunda caiu. Só que o que chamou atenção não foi o fato dele não ter anunciado proventos, até porque no regulamento dele diz que ele vai anunciar até o 7º dia útil, então ele poderia anunciar. O que chamou atenção, porque ele pode anunciar amanhã é 7º dia útil, o que chamou atenção foi o comunicado ao mercado que eles deram. Nesse comunicado ao mercado, muita gente se assustou. Se assustou por quê? Em razão do ofício circular conjunto número 3 da CVM, nos termos do parágrafo 3º e 4º do artigo do regulamento do fundo, a administradora informa que havendo resultado a ser distribuído até o 7º dia útil de dezembro, correspondente a 10 de dezembro, comunicará aos cotistas. Então, havendo resultado a ser distribuído. Primeiro aqui, esse 3º e 4º parágrafo do regulamento do fundo, ele diz que o fundo tem que distribuir no mínimo 95% do resultado. Do resultado caixa, no mínimo, e informando até o 7º dia útil. Por isso que eles botaram aqui até o 7º dia útil. Está lá no regulamento. Mas isso aqui é que preocupa. Ofício circular em conjunto número 3 de 2024 da CVM, SSE e SNC. Que é esse cara aqui. Está aqui no site da CVM. No site da CVM, vamos baixar e dar uma lida nele. O que fala esse ofício? Esse ofício, que ele é de 3 páginas, dá orientações complementares à distribuição de resultados de fundo de investimento imobiliário. Pessoal, isso é fundo de investimento imobiliário, não é FIAGRO, não é FIINFRA, é somente para fundo de investimento imobiliário. Aí aqui diz o objetivo: orientar os administradores e gestores de fundos de investimento imobiliário acerca do sistema de apuração e distribuição de rendimentos de FIIs, acerca do artigo 10 do parágrafo único da Lei 8.868, nas orientações que consta dos ofícios circulares de 1 de 2014, 1 de 2015 e 1 de 2024 e da deliberação do colegiado 17 de 2022. Vocês lembram do 17 de 2022? Finalzinho do ano lá? Que do MXRF11 e tudo? De 17 de 5 de 2022 e do âmbito do processo tal. Então, em suma, estas áreas técnicas entendem pela possibilidade de apuração e distribuição de rendimento FIIs com base exclusivamente no regime caixa ou exclusivamente no regime competência, desde que respeitadas em ambas apurações o mínimo de 95% do lucro caixa. Olha só, o HCTR11, ele faz o meio termo. Ele não faz distribuição por lucro contábil e não faz distribuição por lucro caixa. Ele fazia distribuição por lucro contábil. Quando começou o lucro contábil dar prejuízos contábeis, ele passou a fazer fluxo de caixa, não vou nem dizer lucro de caixa. Aí, nesse sentido, o valor mínimo a ser distribuído no semestre deve ser apurado com base em 95% da diferença positiva entre o montante do resultado caixa e o acumulado até o final do semestre corrente e o montante já distribuído até o final do semestre anterior. Ambos considerados desde que a data da primeira integralização de cotas. Então, sempre vai ser 95% daquele semestre. Eventuais valores distribuídos em excesso ao lucro contábil distribui mais do que o lucro contábil. Se você está com prejuízo contábil, você não distribui. Mas, para obedecer à lei dos 95%, você tem que distribuir.
Para atendimento ao mínimo exigido na lei, ensejarão as divulgações de registros disciplinados pela deliberação do colegiado, no parágrafo 1 do ofício circular, com destaque o seguinte trecho da deliberação. Em relação aos aspectos informais, o colegiado, por unanimidade, considerou necessário orientar o administrador fiduciário no sentido que promova aprimoramentos para assegurarem aos investidores clarezas quanto que tal parcela de distribuição de lucro caixa excedente, se houver, calculada de acordo com a lei e tal, foi superior ao lucro contábil, por meio de divulgação de subcontas na linha do patrimônio líquido, relativo a lucro-prejuízo do acumulado. A distribuição de lucro que correspondeu ao lucro contábil distribuído e a distribuição de lucro caixa excedente, se houver, amparado na lei e tal, acrescentando a nota explicativa às demonstrações financeiras do fundo, informações elucidadas acerca de tais valores. Aqui é mais questão de demonstração, para ter sentido quando vai. Aí, no caso em que a distribuição de rendimentos seja exclusivamente por base contábeis, essa superintendência considera que o administrador do FII deve avaliar, dentre os resultados não realizados, ou seja, que não transitam pelo caixa, aqueles que poderão ser reinvestidos no futuro e aqueles que poderão compor a base de distribuição de rendimento. Desse modo, busca-se evitar a distribuição de valores com possibilidade de reversão futura, incluindo, mas não se limitando, ao resultado obtido como base na mensuração de valor justo. A distribuição é o lucro contábil normal. Os montantes não distribuídos pertencentes ao lucro contábil poderão ser contabilizados em subcontas específicas do patrimônio líquido. Adicionalmente, o administrador pode optar por distribuição de rendimento com base em regime de competência e deverá reconhecer o rendimento distribuído e não realizado como antecipação de distribuição de caixa a realizar. Isso é a distribuição de regime de competência no modelo contábil, devendo ser efetuada a exclusão dos referidos valores de distribuição quando ocorrer materialização em caixa, de forma a evitar duplicidade dos mesmos. É o seguinte, já pagou o lucro contábil. Quando virou caixa, você não distribui novamente. Esse é o problema. O HCTR11 já pagou um monte de lucro contábil. E esses lucros contábeis estão virando lucro caixa agora. E como é que faz para pagar? Desse modo, resulta-se que, em vez de adotar um dos dois métodos de distribuição supracitados, lucro caixa ou lucro contábil, o mesmo não poderá ser alterado, devendo o administrador controlar sistematicamente adotada forma diligente e transparente nos períodos subsequentes de apuração resultado. Aí, começou contábil, tem que ser contábil até o fim. Começou lucro caixa, tem que ser caixa até o fim. Não pode escolher o melhor para distribuir. E muitos fundos fizeram isso. Aí tá, vou só voltar aqui no 11. Resultam as superintendências que for método, seja qual for o método escolhido, deve respeitar a distribuição mínima de 95% do lucro caixa, por causa da lei. Muitos fundos já faziam isso, fazem distribuição contábil e respeitam esses 95%. Mas será... é aqui. Mas será que o HCTR11 vem fazendo isso? Esse aqui é o relatório de julho. Relatório de julho. Em julho, ele disse aqui, ó, o fundo gerou aproximadamente 36 centavos de resultado caixa. Aí, aqui é um fluxo, né? Fluxo de caixa, praticamente o fluxo foi o lucro, e ele distribuiu 36. Normal. Só que quando a gente olha aqui, o resultado acumulado de caixa do fundo está até positivo. Mas é só fluxo caixa, né? Mas quando a gente olha aqui o resultado contábil, o que ele tem acumulado negativo, ele tem um prejuízo acumulado negativo, não consta aqui no DRE, mas ele tem no contábil, ele está negativo muito, porque a gente vê isso na queda do valor patrimonial. Se o valor patrimonial caiu aí 10%, ele está negativo contabilmente 10%. Então, realmente, isso que está acontecendo. Então, nesse mês de junho,
o que ele teve de resultado, olha aqui, o fluxo de caixa, gente, não é resultado caixa. O resultado caixa eles colocam aqui, ó. 36 coincidiu de ser igual o resultado aqui. Então, em julho, que foi o primeiro mês, foi 36 e 36. No segundo mês, que foi o mês de agosto, foi aquele mês que eles fizeram aquela cagada. Eu vou ser mais fraco. Eles fizeram aqui. Eles tiveram um prejuízo de 65 milhões no resultado contábil. 65 milhões no resultado contábil eles tiveram em agosto. Que equivale isso aí a 2 meses normais de lucro. Eles tiveram de prejuízo contábil. Eles já tinham prejuízo contábil anterior, tá? Tinha prejuízo contábil anterior. Agora teve mais 65 milhões lá no mês de agosto. E aqui nessa parte que eles fizeram uma bagunça, repetiram daqui e nunca consertaram esse relatório. E aqui eles falaram que o fundo gerou aproximadamente 50 centavos de resultado caixa. Teoricamente foi um resultado caixa. Eu entendo o resultado caixa, lucro caixa. No mês, tá? Então, e ele distribuiu 39, não foi 33, aqui está errado. Você pode até ver aqui no relatório em cima, ele coloca 39. Então sobrou nesse mês de lucro caixa 11 centavinhos, se isso aqui foi lucro caixa. Sobrou 11 centavos. Aí chegamos mês de setembro. Mês de setembro, 11 centavos, né? Contem comigo, 11 centavos. Mês de setembro ele teve um resultado caixa de 34. Distribuiu 39. 5 centavos de diferença. Estava 11 sobrando, caiu para 6 centavos sobrando de resultado caixa. Mas ele está com prejuízo contábil, hein? Está com prejuízo contábil. Não esqueçam disso. Prejuízo contábil aqui, você pega aqui, soma esses 3 meses aqui, dá prejuízo contábil. Mas ele está com um lucro caixa que distribuiu menos que o lucro caixa, 6 centavos, até setembro. Aí chegamos em outubro. Em outubro ele teve um resultado caixa de 32 centavos. E distribuiu 37. Então era 6, sobrou quanto? 1 centavo. Sobrou 1 centavo de resultado caixa. E eu juro, 1 centavo de resultado caixa foi o que sobrou para ele. Agora, 32 centavos. Esse aqui é o último relatório que a gente tem. A gente não tem o de novembro, porque ele nem fez a distribuição. O que nós vamos ter para novembro? Ele tem 1 centavo e ele está com prejuízo, apesar que o lucro contábil aqui do mês de outubro foi bem alto, né? Praticamente zerou o prejuízo contábil. Só que ele está com prejuízo contábil no histórico do fundo. No histórico do fundo ele está com prejuízo contábil. Nesse semestre ele está com um lucro contábil aí de uns 50 milhões. Mas no histórico do fundo ele está com prejuízo contábil. Então ele tem que distribuir 95% do caixa. E o caixa que ele teve aqui foi 32. Suponhamos que ele repita esses 32 centavos em novembro. Ele tem 1 centavinho de reserva, que eu mostrei para vocês. Ele teria como distribuir 33 centavos. Se for para respeitar apenas os 95%, ele vai guardar aí 3 centavos por mês, 18 centavos ele teria que guardar. Então ele distribuiria nesses últimos 2 meses aí 20 centavinhos. 24 centavos ele conseguiria distribuir. Então a gente tem aí o HCTR com esse problemão. É um problemão. É um problemão que ele tem aí para resolver e a gente só vai saber o que resultou. Por quê? Porque ele tem esse prejuízo enorme contábil. Devido a esses ativos que ele investiu e hoje estão marcados a mercado bem negativo. O valor, os ativos são basicamente, né, nem são os CRIs, são os fundos imobiliários que ele tem, que ele perdeu muito nos fundos imobiliários. Aqui, ó, XBXO, tem prejuízo nele. Isso aqui é prejuízo contábil. O Serra Verde nem se fala.
O tamanho do prejuízo contábil do Serra Verde é enorme. De 19 milhões de cotas que ele tem prejuízo de R$75 por cota. Então, nós estamos falando aí de facilmente 150 milhões de prejuízo. Só no Serra Verde, contábil, porque ele não vendeu, então não realizou o prejuízo. Mas é muita coisa de prejuízo que ele tem. Até no Student House, que ele está investindo aí todo mês um pouquinho, ele está comprando e tomando prejuízo. Porque ele está comprando por R$100 e no mercado está marcando a 52. Então, realmente, o HCTR11 está muito difícil dele se garantir aí uma entrega. Por quê? Agora ele nem pode fazer assim, não, estou entregando um pouco mais porque o meu lucro contábil estava maior. Aí ele estava entregando mais que o lucro caixa, que foi 5 centavinhos, mas agora ele nem pode fazer isso. Então, amanhã deve anunciar, não acredito um rendimento maior que 33 centavos, não acredito, pode acontecer e eu errar. E para o fechamento de semestre do mês também não acredito que ele faça reserva. Então, se ele fizer reserva, ele vai distribuir os 25 centavos. Se ele guardar os 5%. Se ele guardar os 5%, ele vai distribuir 25 centavos nos 2 meses. Se ele não guardar, um mês de 32 e outro mês também de 32 centavos. Essa seria a distribuição. É o que eu acho. E com isso o mercado está batendo nele. O mercado está, nesse momento aqui, pegando o HCTR11 e judiando aí já com quase 6% de queda. Infelizmente. Vou encerrando o vídeo por aqui. Muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço e até a próxima.